Impedir que a guerra ultrapasse as fronteiras da Ucrânia ou escale para o estágio de armas nucleares pode ser o fio condutor da resposta do governo Biden contra a invasão russa da Ucrânia desde o início. Washington estabeleceu uma restrição muito clara à assistência ocidental a Kiev. O apoio é restrito à assistência diplomática, econômica e de segurança, enquanto os Estados Unidos e outros estados da OTAN não devem se tornar beligerantes na guerra. Em suma, sanções e suprimentos de armas, mas sem botas no solo ou pilotos no ar. Mas essa abundância de cautela ou medo de Washington foi muito além da simples decisão de não colocar o pessoal dos Estados Unidos e da OTAN em risco de conflito direto com a Rússia. De acordo com aliados dos Estados Unidos, em vez dessa cautela ou medo de fornecer a Kiev o mais rápido possível o espectro completo de armas de que precisa para enfrentar um adversário igual para igual, houve uma longa série de atrasos e hesitações em relação às entregas de armas que não podem ser explicadas puramente por fatores técnicos, como a disponibilidade de armas ou a necessidade de treinar ucranianos para usá-las. Em vez disso, surgiu um padrão de hesitações puramente políticas pela Casa Branca, notavelmente em relação aos longos atrasos antes de autorizar entregas de mísseis de longo alcance e aeronaves de combate, bem como o bloqueio atual em qualquer uso de armas ocidentais contra alvos militares e infraestrutura relacionada nas profundezas da Rússia. O volume de ajuda militar também desacelerou acentuadamente. Por exemplo, 6 bilhões dos 7,8 bilhões de dólares aprovados pelo Congresso americano em abril ainda não foram utilizados e estão prestes a expirar em 30 de setembro. Tomadas em conjunto, essas escolhas políticas definem a abordagem de gerenciamento de escalada da Casa Branca. Para manter a guerra pequena, Washington colocou uma rédea muito curta na condução da guerra por Kiev. O resultado é um padrão de limitações politicamente escolhidas sobre o tipo de armas e munições entregues, a quantidade e a velocidade da ajuda, o número de ucranianos treinados em armas críticas e os usos permitidos do equipamento. Washington também garantiu que os aliados europeus respeitassem os mesmos limites, vetando ou atrasando entregas propostas, ignorando objeções de aliados importantes às restrições de alvos, mesmo em situações em que as armas em questão não são de produção norte-americana. A teoria de gerenciamento de escalada do governo Biden permite que os Estados Unidos mantenham auxílio para a Ucrânia pelo tempo que for preciso, em vez de declarar que o objetivo é uma vitória ucraniana e usar a fórmula de o que for preciso, que é preferida por muitos aliados europeus. O inverso disso, ou seja, a liberação de tudo e de todos para a Ucrânia, seria péssimo para os próprios americanos, que não teriam recursos e tempo suficientes para conter uma possível escalada da guerra. Mas poderia ser o contrário, forçaria a expulsão rápida das tropas russas e abertura de negociações rápidas entre Kiev e Moscou. De fato, as visões diferem entre os Estados-membros da OTAN em relação ao nível de assistência militar que o Ocidente deve fornecer, com os aliados do norte e centro da Europa frequentemente na vanguarda da pressão por assistência mais decisiva. Você quer apoiar a continuidade do canal e receber notícias e análises aqui no YouTube? Então entre em minha loja de roupas e acessórios pelo site umapenca.com/aremilitar. Você encontrará muitas camisetas com várias estampas e cores, além de canecas e outros produtos exclusivos para ajudar na continuidade do meu canal. Está claro que nenhum desses governos quer uma guerra mais ampla, nenhuma que envolva armas nucleares. Eles e suas populações estariam entre os primeiros a sofrer com qualquer escalada desse tipo. Muitos deles conhecem e entendem Moscou extremamente bem, inclusive parte deles são ex-estados soviéticos, então conhecem muito bem a Rússia. Portanto, as posições das grandes nações otanianas mais avançadas sugerem que pode haver algo de errado na forma como a Casa Branca busca gerenciar a escalada, e se a gestão da escalada é mesmo a abordagem correta.
Um caso atual é ilustrado pelas propostas de longa data de Londres e Paris para deixar Kiev usar armas britânicas e francesas que eles já forneceram à Ucrânia, em particular mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp PG, para atacar alvos dentro da Rússia, incluindo os campos de aviação militares que a Rússia usa para lançar bombardeios na infraestrutura energética e cidades ucranianas. Acontece que esses mísseis de cruzeiro têm peças eletrônicas dos Estados Unidos, e então quem bate o martelo final são os americanos. Até o final de maio, Finlândia, Canadá, Polônia, República Tcheca, Dinamarca e Suécia, entre outros, expressaram apoio público à abolição das restrições ao uso de armas fornecidas por aliados pela Ucrânia. Por que disso? Talvez busquem acelerar a guerra para a Ucrânia afastar os russos ou conquistar territórios russos para assim abrir uma concessão, uma negociação entre as partes o quanto antes. Como disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na época, os europeus estavam tentando construir um novo consenso antes de avançar, sendo a posição em Washington crucial. Então, digo que a decisão de Joe Biden de gerenciar a escalada da guerra é vista como ultrapassada e está criando maior insegurança no Ocidente, em especial aos países que fazem fronteira com a Rússia. No início do conflito, o gerenciamento e a cautela no auxílio de Joe Biden para a Ucrânia foram muito necessários, mas agora, à medida que o conflito se prolongou e tomou formas impensáveis, a Casa Branca já deveria ter tomado decisões expandidas, adaptativas, para forçar um avanço no conflito.